Olá, o meu nome é Teresa Hortoclasse, sejam muito bem-vindos ao Ninguém Fala Disto Naturalmente, um podcast Arcofarma. Ninguém fala disto. 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 Fala disto. Ninguém Fala Disto Naturalmente. No episódio de hoje vamos falar sobre as alterações da mulher dos 15 anos até aos 60 e para isso tenho hoje aqui um convidado, o Dr. Rodrigo Ayub, especialista em medicina ortomolecular, disse bem? Sim, É sim, isto? E sim, estilo de sim. vida saudável Estilo de também? vida saudável, ortomolecular, medicina funcional, hoje tem vários nomes. Obrigada, Rodrigo, por ter aceito este Obrigado a você. convite. Eu confesso que estou muito contente por ter aqui um médico com uma visão tão ampla da saúde, não Aham. é? E acho que é muito importante, principalmente vamos falar de saúde da mulher e da alteração da mulher ao longo da vida. E acho que temos mesmo que ter uma visão muito holística e muito completa do que é isto de saúde. Perfeito, exatamente isso. Portanto, este é o nosso ponto de partida. É exatamente perfeito, porque infelizmente a medicina ela andou muito por um caminho de só medicina alopática, que é o uso de medicamentos, o uso de remédios para tratar doenças. Mas a abordagem de saúde tem que ser muito maior do que isso, né? Então, na medicina ortomolecular, hoje que se chama medicina funcional, é você atuar em vários aspectos que levam ao adoecimento e Ok. corrigir todos eles. Aí a coisa funciona muito melhor. Então, só para quem está lá em casa, quando nós falamos nesta perspectiva de medicina ortomolecular, quais são assim os principais pilares quando tu olhas para uma pessoa para fazer diagnóstico e para fazer acompanhamento, quais são os teus principais pilares? Esse termo ortomolecular, na verdade, é até um pouquinho já mais antigo, mas eu uso muito ele em homenagem a meu pai. Meu pai foi um dos precursores da medicina ortomolecular lá no Brasil, na década de 70 e 80, junto com outros médicos, se juntaram e começaram a estudar muito isso. E eu já moro aqui em Portugal, vai fazer 26 anos. Eu vim para cá para estudar, acabei ficando, eu adoro, eu amo esse país. E tenho familiares de Portugal, moro em Aveiro. E eu uso esse termo ortomolecular. Na verdade, hoje ele se transformou, chama-se muito medicina funcional. Ok, Também se usa medicina integrativa, mas no fundo é a mesma coisa. O que, ok, que é? Ortomolecular, o nome diz, corrigir a molécula. Ortomolecular, corrigir a molécula. Que é o quê? É você olhar para o funcionamento do seu corpo, no caso, o funcionamento da molécula seria a célula, e otimizar o que, que faz a nossa célula funcionar melhor. E aí a gente olha para os alicerces, que são os pilares de uma vida saudável. Então, nesses pilares a gente coloca, que é o estilo de vida, né? A alimentação, uma qualidade do sono satisfatória, atividade física, ou seja, você colocar o seu corpo em movimento, modulação do estresse, que significa você, né, baixar um pouquinho, né, essa vida agitada que você tem com meditação, respiração, etc. Uma suplementação, que é complementar hoje um mundo que a gente vive muito agitado, muitas vezes é necessário uma suplementação adequada. Também modulação hormonal, que significa em determinadas fases da vida, hoje como ser humano ele vive até muita idade, ajustar um pouquinho os hormônios que vão diminuindo à medida que a gente envelhece. Então, esses são basicamente os pilares que você tem que introduzir na sua vida para ter saúde. ok. Então agora, portanto, muito amplo, não é? É, Muito abrangente e é muito muita coisa. holístico. É muita coisa. E agora o que é que o objetivo que nós queremos aqui com esta conversa é então passarmos por todas as fases de vida da mulher, porque a ideia que eu tenho, e corrija-me se eu estiver errada, é que a mulher acaba por ter efetivamente muito mais alterações hormonais ao longo da vida. Isto é verdade ou não? Quando comparado com os homens. Então, é verdade, a natureza quis assim. A mulher tem uma complexidade fisiológica um pouquinho maior do que o homem, Ok, né? Vide-se, por exemplo, de cara, você vai falar qual é o hormônio masculino? A testosterona. Qual é o hormônio feminino? A progesterona, o estradiol. Já é mais, entendeu? ok. Já é mais complicado. Você tem que equilibrar esses hormônios. Além disso, né? A mulher tem a dádiva de gerar um novo ser, essa capacidade que a mulher tem de perpetuar a espécie, né, faz com que o corpo dela seja um pouquinho mais complexo. E para piorar a situação, a mulher, no século XXI, ela ficou acumulando funções. Então a mulher que era muito responsável pelo matrimônio, daí vem a palavra matrimônio, vem de madre, né, a Uhum. casa e as crianças, etc. Hoje a mulher entrou no mercado de trabalho, ela também é responsável pelo patrimônio, que vem de padre, pater, né? Uhum. Então ela hoje tem uma dupla jornada. Então é complicado isso, e isso faz com que o corpo da mulher hoje até se desequilibre muito mais facilmente Ok. do que as nossas avós, né, muito pouco tempo atrás, duas gerações atrás, que tinha uma demanda no corpo muito, muito Muito menor. diferente. Então hoje realmente a mulher está passando por várias situações adversas, desequilíbrios hormonais e outras coisas, e isso é realmente uma situação hoje muito complicada.
Ok, então e nós já vamos aí à mulher nessa fase mais à frente, onde conjugamos trabalho, filhos, tudo, juntando ao facto de sermos mulheres, não é? Mas Exatamente. vamos então recuar aqui, e se pudéssemos olhar então para este caminho da mulher, onde é que tu dirias que é aquele ponto, aquele marco onde a mulher inicia aqui as suas primeiras alterações hormonais? O início da conversa. Então, é assim, eu Exato. costumo assim, dividir a nossa vida, né, em fases. Nós temos fases da vida e é até interessante a gente entender isso, porque faz a gente ter uma compreensão muito melhor até do próximo, né? A gente tem que entender a fase que aquela pessoa está passando. E na vida são todas tudo fases, né? Você provavelmente tem várias fases na sua vida. Claro. Eu tive vidas, né, fases de vida que parece outra vida, né? Por Sim. exemplo, quando eu morava no Brasil e era solteiro, etc. É, você pode dividir, né, no caso aí falando especificamente da mulher, mas o homem não é muito diferente. Divide a vida da pessoa em fases. Então, tem a fase de 1 a 10 anos, em que ela está na fase, a criança, né, que ela está desenvolvendo o corpo. De 10 a 20 anos, inclusive hoje é determinado pela Organização Mundial da Saúde, é o que é chamado fase de adolescência, entre 10 a 20 anos. Tem de 10 a 14 mais ou menos a pré-adolescência e depois a fase e até os 20 anos a adolescência. O que acontece nessa fase? Um desenvolvimento, uma maturação do corpo daquela pessoa, principalmente quando se fala dos órgãos produtores de hormônios, uma Uhum. maturação endócrina. Então, começa a desenvolver o corpo da mulher para ela entrar na fase reprodutiva, para ela perpetuar a espécie. Então, ela começa a desenvolver as gônadas, né? No caso da mulher, o ovário, etc. Vai ter uma fase reprodutiva, que é mais ou menos entre 20 a 30 anos. Hoje pode se alongar até mais ou menos 40 anos. Então, até 20 a 40 anos é a fase reprodutiva da mulher. E depois, dos 40 até os 50, é o contrário. É o que a gente chama adolescência ao contrário, que é o climatério, ou a Ok. pré-menopausa. Que é o quê? No início você teve o desenvolvimento das gônadas, Uhum. depois você vai ter a involução delas. Você saiu da sua fase reprodutiva. A natureza está dizendo para você, olha, já passou essa fase. Agora Ok. você está numa fase de involução, que é para depois até você morrer. Hoje a mulher vive quase que metade da vida dela nessa segunda fase final, que é a menopausa, que é depois da involução do Uhum. ovário, ela vai ter uma fase de, né, uma outra fase da vida, né, uma fase de amadurecimento de outras capacidades da mulher. Uhum. Ajudar, no caso, a família, as filhas, os netos, etc. E hoje, com o postergar, né, da nossa capacidade de tempo de vida, a mulher passa grande parte da vida dela na menopausa. Por isso que esse é um assunto hoje muito em voga, né? Isso Então, porquê? Porque também aumenta o estilo de vida, aumenta a esperança média de vida, logo exatamente, aumentou a estamos expectativa muito de mais tempo. vida. Ok. Saneamento, a medicina, a higienização, tudo fez com que a gente vivesse muito mais. Porque se você olhar no início do século passado, as pessoas morriam com 50 e poucos anos. Hoje as Portanto, pessoas estão morrendo passavam com muito 80. pouco tempo neste Na fase da período. menopausa, Ok, exatamente. ok, Quase que ok, não ok. passava. E hoje passa grande parte da vida. Então tem que ter atenção. Só que a qualidade que você vai ter da sua vida na menopausa começa a ser determinada quando você começa a maturar os seus aos 10 anos de idade, quando você. Ui, Minha filha. Porque é como você plantar, né, uma sementinha para colher depois. E muito o que lá a gente vê é atrás. maltratar a vida inteira o corpo, após 50 anos está ótimo. Isso não existe. Entendeu? Ok. Então é muito importante essa fase dos 10 aos 20 anos, embora seja uma época de vida que eu não seja a minha experiência Uhum. principal, né? Mas é uma fase muito importante de você dar qualidade de vida para aquela criança que está em desenvolvimento e também entender que ela está passando por uma fase, que é uma fase de instabilidade, como também é o climatério, né? Muitos casais se separam porque a mulher entra nessa fase pré-menopausa, os hormônios começam a ficar todos em polvorosa. A única fase que existe realmente um platô, eu falo igual uma montanha. A primeira fase é como se você estivesse subindo uma montanha, você lá em cima está na montanha, você passa quase 20 anos numa montanha, lá em cima, no platô. Depois você começa a descer. Na fase de subida e de descida, você tem muitas convulsões Alteração. hormonais e tem Ok. que entender isso. E na fase da maturação, ou seja, na primeira fase da adolescência, Uhum. tem que entender que existem outras coisas. Desenvolvimento do corpo daquela criança. Vou dar um exemplo. Na fase da adolescência, existe ainda uma perda da mielinização do córtex frontal. É complexo, Ok. o médico adora falar coisa complicada, mas o que significa isso? O sistema nervoso dela ainda não está totalmente desenvolvido. E uma das partes que mais, a parte do cérebro que mais tardiamente se desenvolve é a nossa parte da capacidade de raciocínio, de Uhum. discernimento, de avaliação de Do situações. certo, o errado, o Exatamente, que é o perigo. córtex frontal. Ok. Então você imagina, um adolescente não tem essa parte desenvolvida. Muitas das reações que ele tem é pela amígdala.
que é o nosso centro de emoções. Hum. Então o adolescente ele vai muito pela emoção. Sobrevivência. Ele vai muito por instinto, Instinto. é mais emotivo. É aquela coisa adolescente que não tem uma maturidade, Ok. né, de raciocínio. Mas não é Ok. culpa dele. Os pais têm que entender isso. É porque ele ainda não desenvolveu, ele não mielinizou, ou seja, os neurônios ainda não estão com capacidade de fazer a função deles. Outra coisa, receptores de dopamina. Isso é muito Uhum. interessante também para entender. Os receptores de dopamina, o que que é? No cérebro da criança, ela não consegue ainda ter muita motivação por coisas. Então o que acontece? É aquela criança, aquele adolescente que fica meio que a gente chama no Brasil aborrecência. Parece estar sempre Hum. chateado, não Sim, tem. Ou sim. seja, mas não é a culpa dele, é maturação de receptores de dopamina no cérebro. Ainda não está desenvolvido. Então aquela criança, ela tem muita dificuldade de estímulos de satisfação e prazer. Então é aquela pessoa que fica. E isso tem até uma explicação antropológica. Vamos. Olha que interessante. Por quê? Nós somos primatas, né? Nós somos lá descendentes dos macacos. Várias tribos de macacos, quando você chega na fase da adolescência, aquele macaco ele tem que estar insatisfeito com aquela comunidade e ele vai sair dali para criar uma Ok. nova comunidade. É uma fase que ele começa ele já teve o crescimento, né? Já teve o desenvolvimento, a independência, e Uhum. ele começa a buscar outros mundos, outras comunidades, para criar novos grupos. E isso seria o adolescente. O adolescente quer sair de Para casa. não haver Entendeu? comodismo, ou seja, no fim ao fim e ao cabo, para não haver comodismo, para não nos Não ficar ali, acomodarmos, não não é? ficar Porque o ali. objetivo da natureza não é você ficar ali todo mundo na mesma comunidade, é desbravar novas coisas. Hoje a gente Ok. socializou, então a gente muda um pouquinho a nossa fisiologia, os nossos instintos, que do adolescente seria: eu vou sair de casa, entendeu? Mas aí o que os pais têm que entender? Isso é uma fase, porque depois tu passa. Quando ele matura os receptores de dopamina, ele deixa de querer ter essas motivações de curto prazo e ele começa a entender as motivações de vida, né, que a gente chama de amadurecimento. E isso acontece, essas maturações que me estás a falar de dopamina, acontecem depois, passada a adolescência Ao ou longo ainda desse durante. processo. Ah, Vai vai amadurecendo, é quase que acontecendo assim, ao aos longo. 18 a 20 anos, a coisa se estabilizou, Ok. entendeu? Isso varia de pessoa a pessoa, etc, mas seria Ok. mais ou menos isso, que é o que a gente fala assim, aos 21 anos você tem a sua maturidade, né? Isso é uma coisa atualmente legal, né, e burocrática, mas o nosso corpo ele é mais ou menos assim mesmo. Ok. E agora falando aqui, ah, nas mulheres e neste período de adolescência, é verdade que a mulher menstrua cada vez mais cedo? Então, E aí porquê? aí é o ambiente em que a gente está vivendo hoje. Ok. Isso tem um termo também, chama-se esposoma. Esposoma é o conjunto de exposições ambientais a que a gente vive. Hoje a Uhum. gente vive num esposoma altamente tóxico. A gente tem uma série de estímulos que se ligam a, por exemplo, receptores de hormônios que não existia há 50 anos atrás. Então por isso que a gente vê, quando a gente fala que isso é muito recente, é mesmo com a industrialização. E são os chamados, desculpa, só para perceber se estou aqui, os chamados disruptores hormonais? Disruptores hormonais ou chamados disruptores endócrinos. É a mesma Ok, coisa. ok, São substâncias que se ligam a receptores, estimulando esse receptor, mas que não é o hormônio. É um ok. químico. Entendeu? Então, se você vê uma criança que ainda nem produziu os hormônios sexuais, mas ela começou a consumir muita água em garrafinha de plástico, por exemplo. Vou dar um exemplo, né? Tô aqui com a minha garrafinha de metal, que é o que eu bebo na grande maioria, mas hoje a gente tem aí muitos plásticos no ambiente. Uhum. O plástico ele tem uma conformação, né, uma substância que no plástico chamada bisfenol, é uma conformação por ter um grupo chamado um anel aromático de se ligar a receptor de estrogênio. Então o que acontece? Uma criança e tem vários hoje disruptores de estrogênio. Então uma criança que se expõe muito a substâncias químicas que tem no ambiente, que se liga ao receptor de estrogênio, ela começa a ficar estrogênica muito cedo, que ainda não era o Ok. objetivo, ela não produziu o estrogênio dela, mas vieram químicos do ambiente que estimularam esse receptor. Ok. O corpo acha que, opa, já tem estrogênio, vamos desenvolver as Está mamas na dela, hora, já vamos não é? desenvolver as mamas, já vamos fazer ela menstruar. E isso é um absurdo. Você vê uma criança de 7 anos menstruando, e isso daí é alguma coisa que está errada. É o ambiente. E eu falei uma coisa sobre o disruptor endócrino. Se eu fosse falar aqui todas as coisas que hoje existem no nosso ambiente, Por né? exemplo, sim, por exemplo, eu tenho muita. Nós em casa temos muita atenção a esta questão dos disruptores endócrinos e há muita coisa, como tu próprio estás a dizer, que existe e que provoca essa reação, mas é uma coisa tão simples como os detergentes da roupa. A Por roupa que está em exemplo, contacto com o nosso corpo com certeza. diariamente, porque de manhã até à noite nós Aham, não andamos nus, aham, não é? com certeza. E os detergentes da roupa e os amaciadores e tudo mais estão em contato com a nossa pele, que é o maior órgão do corpo. Quer dizer, assim, eu quando começo a fazer uma palestra falando de hormônios, etc., eu começo a falar essa parte do ambiente tóxico que a gente vive, os disruptores endócrinos,
eu até faço sempre a minha piadinha, eu brinco assim, falo assim, gente, eu vou parar de falar sobre isso, que vai começar a ficar uma palestra muito depressiva. Vai Pois, todo mundo sair daqui neurótico e depressivo, porque é o exatamente. mundo que a gente vive. Então, o que eu falo? Não adianta a gente ficar neurótico e depressivo e também agora a gente não vai viver na selva dentro de uma, Claro, uma caverna. claro que A sim. gente só tem que saber o que que é, né? Ajudar o nosso corpo ao máximo a se proteger desse mundo Exatamente. e tentar evitar ao máximo, né? Porque Exatamente. pequenas mudanças, como se, por exemplo, você evitar beber água de garrafa de plástico que está no sol, que vai Sim, soltar plástico para a água, né? Não custa nada. sim, Diminuir processados na sua vida, né? mudar o tipo de detergentes que se usa na Por roupa e em casa exemplo, também é uma coisa por que não é assim exemplo, nada do cada outro vez, mundo, não é? exatamente, cada vez mais eu na minha casa uso detergente biológico, sabonete biológico, Exatamente. protetor solar biológico. Por quê? Porque eu sei do mal, as pessoas não têm noção. E a Sim. indústria, ela, né, tá ali visando lucro, então ela coloca ali o químico que for para o protetor durar. Só que esse conservante de protetor, vou dar um exemplo, parabeno, tem muito em Uhum. protetor solar, ele é altamente disruptor endócrino, entendeu? E Ok, tem na maioria dos protetores solares químicos que você vê no mercado. Mas ok, não é porque ele é barato e ele é bom para a indústria, não é bom para você, entendeu? ok. E é o mundo que a gente vive. Bom, e então, falámos aqui na questão da adolescência, na questão desta menstruação precoce também, muito relacionada com este tema dos Mundo disruptores tóxico. endócrinos. Ahm, Sinto um bocadinho que dentro da esfera daquilo que é a esfera da mulher, da realidade da mulher, também há uma coisa que me salta muito à vista, que é a questão de haver contracepção hormonal desde muito cedo. Ou seja, a pílula, que é muito importante dizer aqui, ainda bem que surgiu Com certeza. contracepção, ela é importante, foi uma forma da mulher também se conseguir emancipar e tomar as suas decisões, mas o facto é que a pílula entra cada vez mais não como contracepção, mas como algo que vai resolver problemas. Algo que Exatamente. vai tirar as dores menstruais, algo que vai tirar ovários Exatamente. poliquísticos, por aí. Exatamente. Como é que, ou seja, porque é que isto acontece? Porque é que estamos a insistir tanto nesta entrada da pílula cada vez mais cedo nas mulheres? Porque é que as mulheres não são informadas? Porque o que eu É, sinto é que as mulheres não sabem, na realidade, do que é tomar a pílula. O que é que a pílula faz ao corpo, Rodrigo? exatamente. Explica-me E aqui um você bocadinho. fez um comentário que para mim é perfeito e eu não sou contra a pílula anticoncepcional, aliás, como eu não sou Exatamente. contra nada de avanço da ciência. Mas a Exatamente. forma como as pessoas usam e mesmo os médicos utilizam, eu sou totalmente contra. Você falou um ponto que para mim é um dos mais perfeitos. Tem muitos hábitos de vida errados que as crianças hoje colocam no corpo e depois geram um problema e você cala esse problema colocando uma pílula anticoncepcional. Por Exatamente. exemplo, o que a gente acabou de falar. Esse mundo hoje que a gente vive, que eu chamo de um mundo estrogênico, tem vários estímulos no ambiente que são estímulos receptores estrogênicos, faz a mulher, desde cedo, começar a ter um monte de problemas relacionados, tipo muito sangramento, Uhum. endometrioses, cólicas abdominais absurdas, aquela mulher que tem uma TPM que ela não consegue nem sair da cama, etc. Sim, Você conseguia corrigir esses problemas equilibrando e ajustando os hábitos de no vida estilo daquela de pessoa. vida. Então o que que você não faz? Você não faz nada disso, ela continua fazendo tudo errado, vai no médico e o médico te passa uma pílula anticoncepcional, que o que que é? É um hormônio sintético, não é um Uhum. hormônio natural, é um químico que se liga a um outro receptor, por exemplo, que é um receptor de progesterona, e faz um efeito muito forte nesse receptor de progesterona, para equilibrar com um estímulo muito forte do químico que gerou o estímulo do receptor de estrogênio. Porque isso que eu estava falando no início, né? O corpo da mulher tem um yin yang que é muito interessante. Yin yang é aquela coisa medicina chinesa, né? Do Uhum. equilíbrio. Sim. Então, no corpo da mulher é um equilíbrio entre dois hormônios que a natureza colocou, que é o estrogênio e a progesterona. Um tem muito estímulo proliferativo, o outro é antiproliferativo, etc. Portanto, eles equilibram-se um ao Eles se outro, não equilibram. é? A natureza fez e eles têm que estar bem equilibradinhos. No mundo de hoje, o mundo de hoje tende muito a um desequilíbrio, é o excesso de estrogênio Ok. e a deficiência de progesterona. Aí o médico vai lá e te dá uma pílula de progesterona. E aí Uhum. você olha o corpo da mulher. Ela chega a um determinado momento que ela está cheio de químicos estimulando os receptores de estrogênio e o médico vai lá e dá um químico forte para estimular o receptor de progesterona. O corpo dela vira uma batalha de dois químicos, cada um estimulando um receptor diferente, né? Para tentar gerar um equilíbrio. Mas é um equilíbrio artificial. Uhum. E a natureza, ela é perfeita. Você vai pagar um preço por isso. Entendeu? Então não é tirar a pílula, muitas vezes numa fase inicial, para melhorar esse problema. Você deve Controlar deixar a pílula sintoma, controlada, não vai deixar a mulher se esvair em sangue. Não. claro. Mas você tem que corrigir o problema da estrogenicidade. Ok. E esse problema é que não é corrigido. Porque dá trabalho. Porque é uma consulta que não pode demorar 15 minutos. Você tem que perguntar tudo do estilo de vida daquela menina, né? Para Uhum. você corrigir.
São pilares que tem que corrigir. Tem que estar a criança, né, que é o mais difícil às vezes, mas consciente, mas os pais têm que estar muito conscientes para eles estarem alinhados com esse processo. O médico não vai, o médico só consegue resolver de forma passiva. Vou dar um químico para resolver o problema. Só que ele, no final, você vai pagar um preço por isso. E é que tá pagando. Câncer de mama aos 40 anos. Tá bem? Ok, É o que acontece hoje, ok. tá? Todos os dias, paciente, né, consulta com câncer de mama aos 40 anos, 45 anos, sei o quê. Muito, a prevalência exponencial nos últimos anos. E é por causa disso. Então, muito importante passar lá para casa que não estamos nunca aqui a defender um papel Ah, contra a avanço e a pílula. tecnologia são sempre É válidos. super importante que isto exista. Também não estamos a dizer que uma mulher com problemas com excesso de hemorragia, com Se tratar. endometriose e dores. Miomas, adenomioses, Ou seja, quistos, ovário, tudo igual. é importante, como também acabaste de dizer, agarrar e usar a pílula para dar ali um controle e qualidade de vida, mas isto não pode ser, porque o que me parece que acontece muito é, ok, vamos dar a pílula, realmente aquilo vai controlar ali os sintomas, mas depois o que É, acontece é que estas miúdas tomam pílula desde os 14 anos exatamente. até Não um dia pode. querer engravidar. Não pode. Isso E o meu tema aqui também é verdade, porque também não se fala muito disto, mas a mim, ou seja, intuitivamente, eu não sou médica, mas intuitivamente, eu custa-me um bocadinho a acreditar que uma mulher que toma uma pílula a vida inteira, às vezes 15 anos seguidos, quando corta e quer engravidar, custa-me a acreditar que isto não influencie claro que influencia. no Imagina. processo, mas não se fala sobre Não isto, se não fala é? sobre isso, mas com certeza Mas influencia. influencia. Muito. Principalmente porque aquilo que eu falei. Se você tinha um problema, né? E você não tratou aquele problema, você colocou, né? Você desligou o alarme. Né? Uhum, Imagina começa agora a pegar feno no exatamente. estúdio, a gente desliga o alarme. Esse problema vai aumentar. Se você chega uma conta na sua casa, né? De alguma coisa que você fez errado, você pega essa conta e coloca na gaveta, você vai pagar uma conta mais cara no futuro. Você tem alguma dúvida disso? Ou Pois. seja, você colocar um problema embaixo do tapete ou dentro da gaveta vai aumentar ele. E é isso que você faz. Esse problema, no curto prazo, vai ser resolvido, no médio e longo prazo, vai aumentar. E aí a mulher começa a querer engravidar, ou então começa a querer emagrecer e não consegue. Por quê? Porque o corpo está com uma desregulação de 20 anos atrás e que não foi Como se corrigida. tivesse ficado congelado, Não, com o piorou, mas problema ela vai lá atrás, mas aumentando. Vai piorando. aumentando. Você não tratou o problema, entendeu? Ou seja, Não tratar o problema é o cerne da questão. Só que não é fácil, né? Porque é simples. O que eu falo é simples, mas não é fácil. Eu falo igual correr uma maratona. Correr uma maratona é você colocar um pé depois do outro. Só que você tem que uhum, fazer isso 40 quilômetros. ok. É simples, mas não é fácil. O que acontece no mundo de hoje é muito simples. Eu te explico essa coisa, você já entendeu que existe uma desregulação dos hormônios. Sim. Só que não é fácil, porque todo o nosso ambiente desregula, entendeu? E aí você tem que corrigir todos os pilares. Mas se fizer, o resultado é transformador. Você consegue colocar aquela pessoa com saúde, engravidando a forma que... Mas parece que é um sistema que uma coisa é para perpetuar a outra. Hoje são as Uhum. clínicas de fertilidade, né? Sim. Que todas as mulheres fazem, ficam se entupindo de hormônios para conseguir gerar uma criança, etc. E você vê, hoje não consegue ter um filho. E a minha avó tem 10 irmãos, né? Há 2 gerações atrás, as Isto mulheres não era pareciam um um coelho, tema. né? Tendo um Sim, monte de isto não era filho. um Hoje não tema. consegue ter um. O que mudou? Foi o ambiente que mudou. Ou seja, e pegando aqui na fertilidade também, damos aqui um pulo agora um bocadinho, aqui passamos da adolescência já para a mulher adulta, e já para este tema de fertilidade, mas antes, falar aqui de um assunto que eu acho que é muito importante, que é, temos já uma mulher adulta, já não estamos na adolescência, já temos a menstruação regular. Só falar aqui um bocadinho deste tema que também é um bocadinho tabu, que é o TPM da mulher. Ou seja, a mulher já tem todas estas variações hormonais no ciclo de vida, mas só um mês representa todo um ciclo de mês a mês na vida da Aham. mulher, não é? Ou seja, efetivamente, a mulher, quando menstrua, após a menstruação, não tem a mesma disposição, a mesma. Tudo muda, não é? Antes Portanto, da menstruação. antes, TPM é um pouquinho antes. TPM. Ou seja, como é que, explicando aqui um bocadinho, como é que são estas variações no ciclo da mulher, dentro do ciclo da mulher? Então, e uma das coisas que caracteriza a complexidade feminina, né? O homem, ele tem meio que um platô hormonal ao longo do mês. Um platô maravilhoso. É o platô, né? É equilíbrio. Equilíbrio, está ótimo. Mas a mulher não tem culpa disso, né? A Não. mulher tem uma oscilação de 2 hormônios ao longo do mês. E isso acontece todos os meses. Por que isso? O útero, ele é o órgão mais otimista que existe na face da Terra. Ele acha todos que vai os meses, sempre ele engravidar. se prepara para engravidar. Então você imagina que você tem na sua casa um quarto e você todos os meses você arruma aquele quarto para chegar um convidado. E ele nunca chega, né? Aí você desarruma o quarto, no mês seguinte você arruma ele de novo.
e ele nunca chega. Esse é o útero da mulher. E Ok. como é que faz isso? É o estrogênio na primeira metade do ciclo, como eu falei, é um hormônio proliferativo, ele aumenta a proliferação do endométrio, então você faz uma caminha para chegar Preparamos ao aquele ovo. quarto É, para chegar. chegar ao ovo. Aí Ok. a mulher ovula. Se não vier ali o espermatozoide, ou seja, o óvulo apareceu, mas não chegou ninguém para fecundar aquele ovo. O que aconteceu? Onde sai o óvulo forma-se uma estrutura chamada corpo lúteo. O corpo lúteo começa a produzir a progesterona. Qual é a função da progesterona? Numa fase inicial é manter o endométrio. Uhum. Viu que não vai ter fecundação, aí começa a baixar a progesterona e o endométrio desaba. Ou seja, todos os meses no corpo da mulher acontece isso. Ok. Proliferação do endométrio, desaba do endométrio. Nessa última semana em que o corpo lúteo evoluiu, você já não tem estradiol e não tem progesterona, é uma semana que a mulher fica com os hormônios no chão. E aí ela TPM. fica na TPM. Porque os hormônios, eles na cabeça da mulher dão bem-estar, dão tranquilidade, é tudo. É Exatamente. o que acontece na mulher na menopausa. Por isso que hoje, para mim, é um absurdo falar para uma mulher com 50 anos, você não pode usar hormônios, porque isso mata, que isso dá cancro, né? Isso é um desconhecimento absurdo da tecnologia, da ciência hoje. E você condena uma mulher a ficar, sei lá, mais 30, 40 ou 50 anos A metade da vida. sem hormônios. Porque os hormônios são vida. Os hormônios são mensageiros da vida. A definição de hormônio é isso. Eles fazem tudo o nosso corpo funcionar. E, por exemplo, no corpo da mulher, o estradiol é o que dá beleza no cabelo, ó, que dá beleza aí no seu cabelo, que dá beleza na sua pele, que dá beleza, força no seu músculo, no seu osso. Tudo isso quem faz são os hormônios, são o estradiol. E o progesterona, que é o contrário, é o hormônio de relaxamento da mulher. Quando você fala, quando a gente trata uma mulher, né, na menopausa e ela tá bem equilibrada, a mulher fala assim, doutor, eu me sinto em paz. Ou seja, o corpo dela tá em paz. E se não tá, ela começa a ficar, o que ela vai? Ela vai pra droga, ela começa a tomar remédio. Então a gente, quando equilibra um corpo da mulher, a gente tira os remédios todos. Se ela não quiser usar tratamento e não tiver equilibrada, ela vai pro ansiolítico, antidepressivo, remédio para dormir. E a vida é tomar remédio para tensão, pro colesterol e pro diabetes e Muito tudo. dependentes Entendeu? depois de Então, medicação para controlar. exatamente. Isso é muito bom para a indústria. A indústria farmacêutica adora esse estado, né? Desequilibrar a mulher a vida inteira, porque ela ganha muito com isso. Só que a mulher não ganha nada. A mulher ganha equilibrando o corpo dela a vida inteira dela e, teoricamente, seria desde os 10 anos de idade. Pois, É, muito mas se lá você, atrás. para não ser tão radical, se você começar a preocupar com a sua vida aos 30, que é quando você está no meio daquele platô, Uhum. você já vai ter saúde na sua vida. Porque a partir dos 30 é que a coisa começa a inverter. Você É tava isso, num agora pro- vamos falar então agora vamos falar aqui um bocadinho dessa inversão de papel. Então, quando é que a mulher começa a entrar um bocadinho nessa fase onde começamos a decair um bocadinho em termos hormonais e a ter essas 30 alterações? anos. 30 De uma forma anos. bem assim, prática, eu falo isso, ensino isso, tem aula pra mim. A partir dos 30 anos, você diminui 1% da sua capacidade reparadora a cada ano. Com 40, você diminui 10%. E isso acontece, por exemplo, com colágeno. O colágeno da mulher vai diminuindo mais ou menos 1% a cada ano a partir dos 30. Quando a mulher aos 40 começa a falar, eu tô ficando flácida, não foi ali que começou. Foi Ela lá começou 10 atrás. anos antes. Foi lá Entendeu? Uma atrás. diminuição progressiva. Por isso que se você, a partir dos 30, começar a tomar as rédeas da sua saúde, isso significa o quê? Diminuir essa exposição a coisas tóxicas, aumentar a atividade física, se preocupar com a sua qualidade do sono, se preocupar com o que você come, se preocupar com as suas emoções, né? Porque não se preocupa com nada. Aí chegou os 50, 20 anos já de diminuição de substâncias no corpo, né? Que quando eu falei de colágeno, eu estou falando de hormônios. Os hormônios Uhum. vão diminuindo nessa proporção. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite, é um processo, é o que eu falo, é como se fosse uma montanha que você está descendo, entendeu? Uhum. E aí, se você se preocupar com isso antes, na prevenção, você consegue ter uma menopausa com muita qualidade. Você vê hoje tem muitos influencers de Instagram que mostram lá fazendo atividade física, Sim, tendo uma vida uma saudável, alimentação com saudável. 70 anos e estão muito bem, né? Sim. Porque, e umas começaram até tarde, né? Elas conseguiram reverter ainda uma coisa que deixou. Mas se você puder prevenir, a prevenção é sempre o melhor remédio, né? Prevenir é muito melhor que remediar. Né? Claro. Essa é a frase da vovó. Sim, E é sim. isso que a gente tem que fazer. Então eu diria, a partir dos 30 anos, começa a tomar as rédeas da sua saúde, tá? Eu sei que não é fácil, né? Mas é isso que vai te dar qualidade de vida até o último dia da sua vida. E hoje, como eu tô falando, cada vez está vivendo mais. E quando passamos aqui para a menopausa, porque já falaste várias vezes aqui na questão da compensação hormonal. Hum, Quando falamos de compensação hormonal na menopausa, estamos a falar do quê? Então, isso é um paradigma que foi
foi muito mal interpretado na década de 90 e Uhum. por isso que a gente hoje vive num mito de que o hormônio dá cancro, né? Não sei se você já ouviu Já falar isso, ouvi, mas já todo mundo ouvi, sabe falar sim, isso. já Então, ouvi, o que sim. aconteceu? Durante muitos anos foi usado hormônio nos Estados Unidos, até que foi desenvolvido um estudo onde entraram 160 mil mulheres, patrocinado pelo governo, chamado WHI, Women Health Initiative. Foi um estudo que fez a suplementação de um hormônio de cavalo, por incrível que pareça. Era um hormônio da Pfizer, né? Antiga, não era a Pfizer na época, mas a Pfizer comprou essa empresa, chamado Premarin. O Premarin era feito a partir de urina de égua prenha. Liofilizava a urina da égua e você tirava ali grande concentração do pior hormônio que tem no corpo da mulher, que chama-se estrona. Então pegaram estrona, colocaram no corpo da mulher e juntaram com uma progesterona sintética, chamada Provera. Um que era cocktail. acetato de medroxiprogesterona. Foi exatamente aquilo que eu falei aqui no início. Pegaram 2 químicos e meteram no corpo da mulher. E o que aconteceu? Depois de um ano pararam o estudo, porque aumentou o risco de cancro nas mulheres. Só que não estavam falando de hormônios. Estavam falando de Ok. substâncias químicas que estimulam os receptores hormonais. O que a gente usa na modulação hormonal, além de, como eu falei, equilibrar todos os pilares de vida, Uhum. são o que a gente chamou de hormônios bioidênticos. O Hum. que são hormônios bioidênticos? São hormônios, muitos são retirados de plantas, né, como por exemplo da soja ou de tubérculos, e em laboratório você faz uma molécula igual à nossa. Você faz uma molécula de hormônio que ela se liga no receptor de uma forma gentil, que a gente fala. Entendeu? Não é igual a um assaltante que arromba a sua porta. Ok. É igual a um amigo seu que abre a sua porta com a chave que você deu para ele. Isso é hormônio bioidêntico, entendeu? Então ele se liga ao receptor e ele faz um efeito fisiológico parecido com o nosso. Então o que acontece? O seu corpo, ele imagina que o seu ovário voltou a funcionar. É mais ou menos assim, entendeu? Não é uma agressão de receptor. Funciona assim. E hoje está carregada a literatura de estudos mostrando os benefícios disso numa mulher. Só que sabe o que acontece? Nós vivemos com paradigmas antigos. Ainda existe um mito de modulação hormonal. A população ainda acredita nisso e o pior, muitos médicos também. Médicos que não se atualizam, né? Porque Sim. se atualizar vai ver que esse estudo foi um erro e que gerou um erro no mundo. Talvez com interesse econômico, não sei. Claro. Porque sem usar hormônio as mulheres precisam usar remédio. Né? Se você Exatamente. parar pra pensar, quem se beneficia com Exatamente. tudo isso sempre? É a Exatamente. indústria da doença. Exatamente. Mas a população só se prejudica. E esse tema que estás a falar, eu confesso que, bem, eu tenho 36 anos, portanto, ainda não estou. Você tá bem, eu não sabia que você tinha 36 não. Estou com 36 Mas já começou a anos. perder Já colágeno. comecei, muito obrigada. Portanto, eu já percebi que desde os 30 que eu estou aqui a decair, Já por aí tá aí, abaixo, não é pô. verdade? Mas ainda tá bem, ainda não sei nada. Mas isto para dizer que nunca. A menopausa não é uma coisa que eu penso muito, se bem que a minha mãe teve uma entrada na menopausa que eu recordo que aquilo foi ali bastante complicado para ela, mas acho que também teve um bocado a ver com questões também muito emocionais, porque ela Sempre teve ali uma tem. fase muito desafiante Claro, na sempre vida tem. dela. Foi tudo, Acelera a menopausa. foi tudo muito coincidente, mas eu lembro-me de ouvir a Cláudia Raia há pouco tempo a falar abertamente sobre a menopausa Aham. e ela disse, ou seja, esta questão de substituição, é substituição hormonal que se diz? Pode chamar reposição, Reposição hormonal. modulação. E dela dizer que a vida dela mudou. Ou seja, ela estava numa fase de menopausa, ela diz que ela estava deprimida, estava cansada, e de repente, quando apareceu esta questão da reposição hormonal, que foi a melhor coisa que apareceu na vida dela, ela diz: eu voltei a sentir-me bem outra vez, não é? Ou seja, a qualidade de vida da mulher não tem que ser, é por de repente pensarmos que entramos na menopausa aos 40 e tal anos e que vamos viver o resto da vida deprimidas, é no Não tem, mínimo lógico. triste, não é? Então vai pro remédio, né? Vai pra químico. Exatamente, Porque- mas, ou seja, há formas então mais naturais de conseguirmos contornar isto. Então, e aí é aquela coisa que fala, né? Teoricamente, nós estamos aqui para perpetuar a espécie. Essa é a principal função da nossa existência. E aí a mulher, quando saiu dessa fase reprodutiva, é como se a natureza estivesse preparando ela para a morte. A diminuição do hormônio, é verdade. A diminuição do hormônio faz com que ela fique mais depressiva e ela aceite melhor esse estado, já que não serve para nada, que ela não serve para nada. Só que hoje não é assim. Né? Hoje, com o desenvolvimento de tudo, a mulher vive quase, como eu falei, a metade da vida dela nessa fase. Muito tempo. Então, não fazer essa modulação hormonal, eu chamo modulação porque eu prefiro, por quê? Porque não é só dar hormônio, é você equilibrar todo o corpo daquela mulher. Só dar hormônio não vai funcionar direito. Tem Porque que não é fazer- igual para a mulher A e a Não, mulher B não não, faz a não, mesma não. coisa, E são o coisas pilar do estilo de adaptadas. vida é fundamental. Pilar do estilo de vida, por isso que eu há 10 Voltando. há 10 anos, a gente faz um curso, eu e o doutor Ivone Mirpuri, a gente faz um curso formando profissionais de saúde, já foram mais de 500 aqui em Portugal, explicando, ensinando exatamente isso. Por isso que a gente não chama o curso de reposição hormonal, mas de modulação hormonal. A gente consegue modular hormônios com o estilo de vida também. É o que você falou. Sua mãe, muito estressada, teve uma menopausa precoce. Sim. Por quê? O estresse acelera a menopausa. Entendeu? Cortisol? Você
você mais ou menos intui quando você vai entrar na menopausa pela idade da sua mãe. É o preditor mais fantástico de quando você vai entrar na menopausa, quando sua mãe entrou. Só que hoje, como a mulher está mais estressada, por tudo que aquilo que a gente falou, de mercado de trabalho, Uhum. etc., teoricamente a sua vai ser mais cedo que a sua mãe. Entendeu? Então, normalmente, quer dizer, você falou que sua mãe é Ai, não estressada, sai daqui animada. mas realmente, acabei sem Realmente. colágeno, menopausa precoce, depressão. Mas você falou que sua mãe estressou, né? Então eu não sei, pode ser que você hoje já tenha essa consciência e até tenha uma vida mais calma que a da sua mãe. Mas uma mulher estressada, ela acelera a menopausa dela. Por quê? Porque os Ok. hormônios do estresse, principalmente um chamado cortisol, Uhum. ele interfere com os hormônios reprodutivos. Exercício físico é extremamente importante. Pilar, Não é? pilar para tudo. Pilar para tudo. Mas como tudo, também entender, né? Exercício físico não é agora você correr uma maratona por semana. Uhum. Porque todos esses pilares, eles obedecem uma regra intransponível. A regra do equilíbrio, do bom senso. Não é porque uma coisa é boa, quanto mais é melhor. Não é assim. Ok. Eu treino todos os dias, mas eu treino todos os dias 1 hora por dia. Eu faço diversidade de exercícios, não faço sempre o mesmo. Uhum. Diversifico os grupos musculares para não treinar sempre a mesma coisa, etc. Mas faço isso. Mas tem gente que fica 6 horas por dia em academia. Talvez seja demais. O seu corpo tem que fazer a reparação, entendeu? Então, dentro de um equilíbrio, a atividade física talvez seja um dos pilares mais Mais importantes, importantes. fantásticos para tudo, porque modula hormônio. Para quem não sabe, o músculo, ele é um órgão endócrino. Você achava que o músculo é só para estruturar nosso Uhum. corpo, mas não. O músculo produz substâncias chamadas miocinas que vão atuar no nosso corpo inteiro. Então, por exemplo, treinar melhora suas dores inflamatórias, treinar estimula a produção de neurônios no seu cérebro, produz fatores de crescimento neuronal. Atividade física faz isso, entendeu? Então ela Não fazia modula ideia. muitas coisas no nosso corpo. É En- fundamental. Então é assim, para quem nos ouve lá em casa, porque não queremos ninguém ouvir este podcast e ficar deprimido, Não tem por que ficar deprimido. não Pá. queremos. Não. O que é que eu gostava muito que nós passássemos aqui? Se o Rodrigo nos pudesse dar, e aqui falamos para um público muito feminino, não é? Se nos pudesse dar algumas regras, já percebemos que alimentação, exercício físico e tudo mais, mas algumas alterações que as pessoas podem começar a fazer agora na vida delas para melhorarem muito a sua qualidade de vida e a sua saúde e melhorar um bocadinho todos estes embates que nós vamos ter em termos hormonais. Se pudéssemos fazer aqui um apanhado de coisas Uhum. que as pessoas podem começar a fazer. Então, hoje a informação, né, ela está muito disponível, né? Então, primeiro, se puder, como esse podcast e outros podcasts de pessoas que você tem que ver, né, se elas realmente têm embasamento para explicar tudo isso que pode otimizar a sua saúde. Então, se informar, eu acho que é um passo muito importante, mas ter Uhum. uma informação de qualidade. E aí você vai entender, né, que é muito fácil, a partir de estilos de vida, voltar o máximo possível que eu falo, né, resgatar nossas raízes. Então, coisas que são muito boas para modular hormônio, contato com a natureza, né? Uhum. Tá na natureza, não tá sempre em ambientes fechados, porque pegar sol é importante para produzir vitamina D, que é um hormônio muito bom para o nosso corpo, para produzir serotonina, endorfinas, que pisar na terra é fundamental para nossa saúde, porque modula o cortisol. Então, contato com a natureza, para mim, é uma das coisas que a gente perdeu e mais importante. Tá? Quando falo em contato com a natureza, alimentos da natureza. Né? Eu Uhum. defendo uma alimentação plant-based, natural, orgânica, que é uma alimentação muito diversificada no reino vegetal, com aquelas cores, sabores todos do reino vegetal, com alguma introdução de proteínas animais também, mas lembrar que é importante essa alimentação colorida, então a alimentação toda. Priorizar horários de dormir e de acordar. Ok. Alinhar o ciclo circadiano é um dos pilares mais importantes. As pessoas ficam vendo Netflix 1 da manhã, né? E acham que isso vai ter qualidade de sono. Não vai ter. Você tem que dormir cedo e acordar cedo, como a vovó sempre falou, porque você alinha o seu ciclo circadiano e já vai modular os 2 hormônios mais importantes no nosso dia, que é o cortisol de manhã e a melatonina à noite. E isso faz com O que sono você. é o A melatonina, fundamental. por exemplo, é um hormônio fantástico para o colágeno, né? Que você está preocupada. Se você dormir bem, a melatonina ela ajuda muito o nosso corpo a estruturar um colágeno saudável. Aí eu durmo bem e preciso dormir muito também. Você vê aquelas pessoas que 1 noite sem dormir, às vezes já parecem ficaram envelhecidas, né? Já ficam meio que Sim, acabadas, tô eu sou essa acabado. 1 pessoa. noite. Uma Então, noite sem dormir acabou porque tudo. nessa noite você não teve sono profundo, não teve sono profundo, você não teve reparação. Se você faz isso muitas noites, seu corpo vai ficando, né, mais catabólico do que anabólico. Vai ficando Ok. mais destruído. Portanto, Então isso é muito importante. exercício, sono, alimentação, Uma contato com a natureza. suplementação, tá? Suplementação é importante falar sobre isso, porque no mundo de hoje a gente precisa complementar o nosso estilo de vida. Então, por exemplo, o que eu falei, se você não tem possibilidade todos os dias de se expor ao sol, tome vitamina D, porque ela é fundamental. Antigamente você vivia pelado no mato. Hoje você está sempre fechado em caixinha, cheio de roupa. Não tem Ok. vitamina D. Se você
não faz uma alimentação perfeita, você provavelmente precisa suplementar alguns minerais que são fundamentais. No mundo de hoje, magnésio é um mineral que é muito importante para o mundo agitado que a gente vive, porque ele é um mineral de relaxamento, muito importante para reações enzimáticas. E uma outra suplementação também muito importante hoje, o ômega 3, porque a gente tem muito escasso ômega 3 na natureza. Hoje os peixes são todos de cativeiro, sem ômega 3 na composição. Os peixes selvagens hoje são raros. Aqui em Portugal ainda se encontram alguns peixes selvagens, graças a Deus. Sardinha, cavala, atum, carapau, bacalhau. Mas a suplementação de ômega 3 eu acho que a gente está num mundo mais inflamado. E o ômega 3 é uma gordura anti-inflamatória muito importante para todo o nosso corpo, principalmente para o cérebro. Então essa suplementação e outras coisas, né, é importante. E o que eu acho você hoje tenta se alinhar com um profissional de saúde, não precisa ser médico, tá? Porque o fato dos médicos serem muito refratários a esse tipo de abordagem fez com que muitos profissionais de saúde de outras áreas, eu vejo que têm um conhecimento muito maior grande. até do que os médicos, né? Nutricionistas, terapeutas, naturopatas. Então, embora sendo médico, eu acho que o médico não é uma autoridade máxima para isso, não. Se você realmente depois quiser fazer uma modulação hormonal, dar hormônios, isso é um ato médico. E aí você tem que procurar um profissional de saúde, mas eu recomendo que todas as mulheres que entrarem na menopausa busquem o conhecimento para esta via. Porque se você puder fazer, e não são 100%, algumas mulheres não podem, e se você fizer da forma certa, porque não é porque é bom que você pode fazer de qualquer forma, né? Mesmo a arma certa, uma faca, ela serve para matar uma pessoa, mas serve também para curar uma pessoa numa cirurgia, né? A faca é a mesma, o veículo é o mesmo, você pode usar para o bem ou para o mal. E o hormônio também é isso, tem que ser feito por um profissional que conheça. Graças a Deus, cada vez tem mais, graças a Deus, eu e o Dr. Ivone estamos formando cada vez mais médicos, pelo menos aqui em Portugal. E aí o que acontece? Se você fizer tudo isso, você com certeza vai ter essa fase da vida, né? A menopausa que eu falei hoje é cada vez maior. Você vai ter com muita qualidade. E muitas mulheres, o que eu já ouvi de várias pacientes minhas doutor, eu estou na melhor fase da minha vida. E não tá falando da boca para fora. Porque a vida inteira ela teve fatores que condicionaram a qualidade de vida dela, como por exemplo os de pílula. A mulher passou a fase reprodutiva inteira usando hormônios sintéticos, tinha sempre os hormônios dela suprimidos. Na menopausa, que ela já não ovula, ela parou de usar a pílula, começa a colocar hormônios no corpo dela e ela nunca teve tão feliz. Então isso é possível. Ela não tá falando isso da boca para fora, não. É porque ela nunca teve tanta sexualidade, nunca ficou tão bem, nunca dormiu tão bem, porque a vida inteira fez a coisa errada, entendeu? Ela suprimiu um corpo que tinha tudo para funcionar bem. E agora ela tá funcionando bem. Então essa frase, graças a Deus, já ouvi muitas e muitas vezes. Nunca me senti tão bem na minha vida. Doutor, eu agora estou em paz. Doutor, eu estou me sentindo maravilhosa. Na menopausa. Que é supostamente aquela altura péssima, não precisa ser isso. Hoje, você virando as costas, né, pro conhecimento que existe, você vai sofrer sem necessidade. Acho que acabamos aqui com uma mensagem muito positiva de percebermos. No final foi de paz. Foi uma mensagem de paz, não é? Portanto, passámos aqui por várias fases, mas acho que acabamos aqui com uma mensagem muito, muito positiva. Dr. Rodrigo, muito obrigada, porque acho que conseguimos, numa tarefa muito difícil, porque haveria muito mais temas para falar, mas conseguimos ir um bocadinho aqui desde a adolescência até à menopausa, e acho que conseguimos também passar aqui algumas estratégias para as pessoas em casa poderem começar desde logo a fazer algumas adaptações ao estilo de vida e procurar ajuda também para poder ultrapassar isto da melhor forma. Eu que agradeço, essa é a minha missão, ajudar as pessoas, estou sempre disposto aí para ajudar. Obrigada, Dr. Rodrigo, obrigada. Fica bem. Bem, obrigada por nos terem acompanhado aqui mais uma vez e vemo-nos no próximo episódio. Ninguém fala disto naturalmente. Todos os suplementos da Aquafarma estão disponíveis em farmácias e para farmácias. Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado e de um estilo de vida saudável. Manter fora do alcance das crianças. Não ceder a toma diária recomendada. Não tomar em caso de alergia conhecida a algum dos ingredientes. Em caso de dúvida, consulte o seu médico ou farmacêutico.